Olá pessoal, meu nome é Rafaela Caraúna, eu sou professora de História. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um dos movimentos mais importantes que ocorreu durante a República Velha, que é a Greve Geral de 1917. Só que antes de falar um pouquinho da Greve Geral de 1917, nós temos que lembrar que a força produtiva trabalhadora que trouxe muita riqueza para esse país foram os escravizados, que ocorreu a abolição em 13 de maio de 1888. Essas pessoas que se tornaram escravos aqui no Brasil, quando ocorreu a abolição, eles foram simplesmente jogados no meio da rua, não foi preparado o Brasil para poder absorver essa mão de obra que era extremamente importante. Essas pessoas acabaram de morar em lugares periféricos e vivendo de subempregos. Isso foi um problema muito sério para a questão do Brasil e hoje em dia nós estamos vendo aí essa situação em que a maioria das pessoas pobres no Brasil são descendentes de escravos. Mas voltando um pouquinho, então, na época da Greve Geral de 1917, foi um momento extremamente importante, porque nós estamos vendo luta de trabalhadores na conquista de direitos. Ela ocorreu na primeira quinzena do mês de julho de 1917, e os motivos foram vários, inclusive o horário de trabalho que era extenuante, o aumento do preço, a carestia no custo de vida e os salários não acompanhavam, a estagnação do salário que não aumentava, as condições de vida que era péssima e a intensificação do trabalho. Então, a maioria dessas pessoas que vieram trabalhar aqui no Brasil, eles vieram com o apoio do governo. E esse período nós temos que lembrar que a Europa está em guerra, então muitos deles vieram para cá para procurar novas oportunidades e para melhorar as condições de vida. Aí chega aqui no Brasil, encontra uma situação na qual eles vão enfrentar sob desmandos, desgovernos, imposição de uma elite e dessas oligarquias. Essa greve, ela surge principalmente aqui em São Paulo, nas fábricas têxteis que tinha no centro, na parte central de São Paulo. E 75% desses trabalhadores, desses operários, eles eram italianos, E então eles estavam lutando contra a carestia, o trabalho dos menores, e eles traziam consigo ideias anarquistas, então traziam um novo pensamento. Eles começaram a fazer várias assembleias populares nos bairros operários de São Paulo para ver se eles conseguiam emplacar uma greve. Isso culminou num comício geral no Largo da Concórdia, no Brás, que muitos de nós conhecemos. No Dia Internacional do Trabalhador foi comemorado com grandes passeatas, procedida por comícios na região do Cambuci, Moca, Brás, Bom Retiro, que acabaram todos na região central. Então essa greve ela começa com 400 operários da indústria Cotonel Ofício Cresp, e eles entram em greve no dia 9 de junho de 1917. Então eles reivindicam a abolição do trabalho noturno naqueles períodos, principalmente para as crianças, e com o trabalho noturno, se ocorresse o trabalho noturno, eles queriam uma gratificação, um aumento de 20% a 25% nesse trabalho, o aumento salarial também, e a abolição de uma contribuição que eles faziam que chamava Comitê Italiano Pro Pátria, e eles tinham que mandar uma parte do salário para a Itália, que estava em guerra. No dia 29/6, a greve se estendeu para outras fábricas, reivindicando também, além do trabalho noturno, a questão do trabalho infantil. Alguns operários começaram a ter suas reivindicações atendidas, E então outras empresas começaram a aderir ao movimento grevista. O ponto mais forte foi no dia 11 de julho, quando foi o enterro do sapateiro José Jimenez Martinez, que era um militante, jovem militante, ele era anarquista, e ele foi morto nesse movimento grevista.
Esse movimento chega a ter 15 mil operários. No dia 13/7 já eram 25 mil, no dia 16/7, 43.800. Então as empresas viram que estavam insustentável, começaram a fazer negociação com os operários e eles foram ganhando alguns direitos, como melhores salários, jornada de trabalho inglesa, que era de 8 horas, direito a férias, fim do trabalho infantil, proibição do trabalho noturno para as mulheres, aposentadoria e até assistência médica. Tudo isso vai acabar entrando na lei da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, no dia 1º de maio de 1943, pelo Getúlio Vargas. Isso não quer dizer que foi o Getúlio Vargas que deu para o trabalhador, né? Isso quer dizer que os trabalhadores, eles lutaram, reivindicaram e conquistaram direitos trabalhistas, certo? Então, tudo de bom e bons estudos.